Bom, então dando sequência aqui ao nosso conteúdo, na aula anterior a gente definiu o fasor aqui, deu uma ideia mais ou menos da interpretação dele, né? O que ele significa, como que ele é usado então para representar uma forma de onda no domínio do tempo. E, em resumo, dado uma forma de onda, um seno ou um cosseno com uma frequência fixa, como tá sendo colocado aqui, né? Então, se eu tenho um seno ou um cosseno, no caso, a representação do fasor, ela amarra o uso do cosseno aqui, né? Então, a gente tem que sempre deixar a forma de onda nesse formato aqui, se quiser usar a representação fasorial, por conta lá da identidade de Euler, né? Que é daí que vem a representação do fasor, né? Então, dado um cosseno com uma frequência fixa, ou seja, um ômega determinado, né? Que não varia e que é o mesmo, por exemplo, para todo o circuito, como a gente vai analisar aqui, né? E uma dada fase e um dado valor de pico, né? A gente pode sair dessa representação do domínio do tempo e usar a representação do fasor, negrito ou um chapéuzinho, eu vou desenhar em cima aqui quando não conseguir fazer o negrito, né? Que é um número complexo, né? Que é um retrato dessa forma de onda aqui, dado o valor de pico e a fase. Então, um número complexo na forma polar, né? Que também pode ser representado na forma retangular, nada impede de representar ele na forma retangular. A diferença é que a forma polar tem uma relação direta aqui com os parâmetros da forma de onda cossenoidal, né? Então, normalmente a gente diz aqui que essa é a representação do domínio do tempo e essa é a representação do domínio fasorial. Então, o fasor, ele é uma representação matemática, né, que vai auxiliar a nossa resolução de circuitos, vai simplificar, para não precisar ficar calculando derivadas ou equações diferenciais que envolvem seno e cosseno. A gente usa uma álgebra baseada em números complexos aqui, que é mais simples e mais efetivo para resolver, tá? Detalhe importante é que, como eu disse no final da aula anterior, né, quando a gente sai dessa representação do domínio do tempo e passa para a representação fasorial, a gente elimina aquele fator da identidade de Euler, o E na J ômega t, porque a gente fixa a frequência, né? Então a frequência ela tá fixada, né? E ela não aparece no fasor, não está explícita aqui, né? No entanto, tudo que a gente vai fazer, a gente vai lembrar que foi feito na representação fasorial para uma dada frequência, ou seja, para um dado ômega, né? A gente vai ver na sequência aí que todos os parâmetros de circuito eles ficam em função de ômega. Então, para aquela frequência, a gente pode usar a representação fasorial, tá? Se essa frequência variar, ou se tiver mais do que uma frequência num dado circuito, esse tipo de análise que a gente vai ver aqui no início não funciona, tá? Então tem que ser um único ômega, ele tem que ser o mesmo para todos os circuitos, não pode variar, tá? E claro, a gente tem que conhecer ele, né? Então, conhecendo ele, a gente transforma todo o domínio fasorial para aquele ômega, né? E aí a gente resolve tudo no domínio fasorial e, se quiser, pode voltar para o domínio do tempo aí com essa representação inversa, né? Um detalhe aqui, né, como então o fasor depende de um dado ômega aqui, de um ômega fixo, né? Eventualmente a gente chama o domínio do fasor de domínio da frequência, né? Dependendo do autor, ele usa essa denominação. Eu vou chamar de domínio fasorial mesmo porque vou deixar o termo frequência mais para frente, para outras coisas que a gente vai ver na disciplina que eu acho que fazem mais sentido, tá? Então, se você tem uma forma de onda senoidal, cossenoidal, nesse caso aqui, né? Essa aqui é a representação fasorial, é um número complexo, né? E o fasor, então, ele é um retrato daquela forma de onda num determinado instante de tempo, né? Então, eu mostrei para vocês no vídeo passado lá que, dado um fasor aqui, né? A representação fasorial é um número complexo, né? Na forma polar, então, é um número complexo qualquer aqui, né? Que tem a sua fase, vamos supor, 30 graus e uma magnitude de 1 aqui, né? Supondo que esse é o fasor, 1 com ângulo de 30, né? E a gente normalmente usa um retrato instantâneo dele, né? A gente não vai trabalhar, como eu mostrei na aula passada, com ele girando, né? Muito embora, se ele girar aqui, a projeção no eixo X reconstrói a senoide com uma dada frequência, né? Girando aqui com uma velocidade angular de ômega, radianos por segundo, né? Na nossa representação aqui, a gente vai usar só o retrato dele, como se ele fosse um número complexo mesmo, né? Então, ele é uma representação no plano complexo, tá? Não vamos ficar se preocupando muito com a história dele girar, né? Para reconstruir esse senoide. Então, é o retrato dado pela amplitude e pela fase dele. Número complexo. Então, dá para a gente pensar como fasor, como um número complexo aqui na nossa representação. Na grande maioria das vezes, na forma polar,
para fontes, enfim, né? A gente já vai falar mais sobre isso. E em algumas vezes, na forma retangular também pode ajudar bastante. Tá? Bom, como eu disse lá, a gente tinha aquela questão do atraso e o avanço, que quando a gente representa através de um fasor, fica muito mais simples de enxergar. Então, vamos supor que a gente tem um fasor V aqui, ó, que tem uma determinada amplitude Vm e uma fase φ, que é esse cara que está aqui, ó. Então, esse cara aqui é um fasor que tem amplitude Vm e tem fase φ, positivo, né? E um fasor corrente, que é o que está lá embaixo, né, no quarto quadrante aqui, ó, com valor de pico Im e com um ângulo menos θ, né? Valor qualquer aqui, tá? Eu desenhei esses dois caras no plano complexo aqui, então tá aqui o V e tá aqui o I, né? Aqui é o sentido de rotação, né, desses fasores do ômega aqui, né? E para eu determinar quem está em atraso e quem está em avanço, né, aqui fica mais fácil olhando diretamente para o fasor, por quê? Porque esse sentido aqui é o sentido de avanço, ou seja, quem aparece primeiro nesse sentido aqui está no sentido de avanço. E quem aparece depois nesse sentido aqui está no sentido de atraso, né? Imagine que esses caras estão girando aqui, esses fasores estão girando com ômega, né? O primeiro cara que cruzar o eixo dos reais aqui, né, que vai ser o V, né? Imagina esses caras girando aqui, eles giram com a mesma velocidade porque a frequência é a mesma, né? Quando esse cara cruzar aqui, quem cruzar primeiro vai ser o V e depois, no ângulo φ mais θ, cruza o I, né? Então, o I está em atraso em relação ao V ou o V está em avanço em relação ao I. Ou seja, para cá é o sentido de avanço, né? E para cá é o sentido de atraso. Então, se você olhar sempre, eu vou até anotar isso aqui que é importante, né? O menor ângulo entre eles, né? E fizer essa análise que eu comentei aqui de fixar, por exemplo, no eixo dos reais, quem cruza primeiro está em avanço, levando em conta sempre, claro, o menor ângulo, né? Isso aqui é importante para análise fasorial. Tá? Então, se você tem dois fasores quaisquer, né? Ou duas formas de onda cossenoidais aqui, né? Para verificar o atraso ou o avanço, você simplesmente olha ali, né? O fasor, dá para desenhar o fasor. E aí você aplica essa regrinha que a gente está vendo aqui. Também é uma maneira mais rápida, mais direta de fazer essa comparação, né? Mas também aqui é simples, né? A gente pode olhar diretamente o ângulo, porque como os dois estão em mais cosseno, uma vez que é fasor, né? Se é fasor, tem que estar em mais cosseno. Então, isso significa que a gente pode olhar diretamente o ângulo, né? Mas essa maneira aqui é uma maneira prática e é bom se acostumar com esse chamado diagrama fasorial, né? Onde a gente plota os fasores, né? Porque isso aqui vai aparecer bastante nas disciplinas de máquinas elétricas, enfim, vai ter coisas que é importante vocês já irem se habituando com essa representação. Tá? Bom, então isso aqui era mais alguns detalhes que eu queria falar sobre fasores, né? Então, um resumo geral aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, essa Vm cosseno de ômega t mais φ, o fasor desse cara é Vm ângulo φ. Se eu tenho Vm seno de ômega t mais φ, aí eu tenho Vm φ menos 90, porque eu tenho que transformar isso em mais cosseno, né? Então, para eu transformar isso em mais cosseno, eu tenho que subtrair 90, né? Tem mais seno aqui, cosseno menos 90, então eu tenho o mais seno de volta, né? Então, aplicando essas relações trigonométricas aqui, né? Eu tenho mais seno vira, Vm φ menos 90. Se eu tenho cosseno Im θ, se eu tenho seno Im θ menos 90. Então, se eu quiser, de novo, fazer a representação fasorial, eu tenho que só fazer a conversão aqui, né? Para sempre mais cosseno. Então, se eu estou falando em fasor, eu estou falando sempre em mais cosseno. Essa é a regrinha, né? Depois você pode voltar no vídeo anterior para lembrar o porquê, né? Mas vem lá da identidade de Euler, né? Então tem que estar sempre no mais cosseno para representar o fasor. É importante não esquecer. Bom, continuando então, né? Ó, que tá até o que eu acabei de comentar, né? O que caracteriza o fasor é que o fasor é a parte real desse elemento fasor aqui, E na J ômega t, né? Isso aqui, então, remonta o Vm cosseno de ômega t mais φ aqui, né? Então, se eu tenho essa forma de onda aqui, eu vou expandir um pouco a definição dos fasores, porque tem mais algumas coisas que são importantes a gente ter em mente antes da gente começar a colocar isso no contexto de análise de circuitos. Então, a primeira delas é o seguinte, ó. Imagina então que eu tenho uma derivada aqui, ó. Uma derivada desse V aqui no tempo primeiro, tá?
em relação ao tempo. Então, eu vou derivar Vm cosseno de ômega t mais φ em relação ao tempo. Então, a derivada do cosseno é menos seno, né? Eu tenho que derivar o que está dentro aqui. Então, fica menos ômega. Né? A derivada disso aqui em relação ao tempo é menos ômega, né? Então, fica menos ômega Vm seno de ômega t mais φ. Tá? Se eu lembrar que tem aquela relaçãozinha, ó, menos seno de A é igual ao cosseno de A mais 90, então eu posso de novo transformar esse cara aqui, ó, por uma base cosseno, já vou explicar o porquê. Então, fazendo essa conversão, vira mais cosseno, então ômega, Vm, cosseno, ômega t mais φ, e tenho que somar os 90 que estão aqui. Se eu for olhar o que eu tenho aqui, ó, e for, de novo, tentar usar essa representação aqui, né, para essa derivada, né, então o que que eu vou ter? Eu vou ter, então, que a parte real desse, se eu for tirar a parte real dessa operação que está aqui, né, desse número que está aqui dentro, né, ou seja, aplicar novamente aquela identidade trigonométrica, a identidade de Euler lá, né? Então, para eu construir essa forma de onda que está aqui, seria a mesma coisa que fazer o operador real e um ômega t, Vm, aí eu estou pegando tudo que está aqui, ó, e colocando em termos de E na J ômega t, né? De E elevado a alguma coisa, E na J ômega t, E na J φ, E na J 90. Tá? Essa relação aqui vem lá da aula passada, né? Lembrem que se eu tenho E, por exemplo, na J ômega t, eu posso escrever isso como cosseno de ômega t mais J seno de ômega t, né? Essa aqui é a identidade lá, ou a base da identidade de Euler, né? Então, se eu tirar a parte real, eu pego só aquilo que é cosseno, né? Então, por isso que isso daqui é igual ao que está aqui, né? Aqui eu não tenho só J ômega t, eu tenho mais coisa, né? Eu tenho J ômega t mais φ mais 90, né? Então, por isso, acaba surgindo esses outros caras que estão aqui, né? Eu somar isso aqui no denominador ou fazer em termos de multiplicação é a mesma coisa, né? Então, se eu pegar a parte real de tudo isso daqui, eu reconstruo o que eu acabei de colocar aqui. Então, dito isso, eu posso, né, comprimir todo essa representação aqui da seguinte maneira. Primeira coisa é que E na J90, né, se eu for construir esse número complexo aqui, né, então E na J90 vai ser cosseno de 90 mais J seno de 90. Então, o que que dá isso daqui? Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, fica J, né? Então, é esse J que está aqui. Né? Ômega continua aqui, o ômega, né? E aí eu tenho o fasor V. Se eu for ver quem que é o fasor V aqui, né? O fasor V, ele é Vm com ângulo φ. Né? Então, se eu tenho esse cara aqui, ó, que é o Vm com ângulo φ, eu posso pegar esse J φ que está aqui, né? Junto com esse Vm aqui e representar isso aqui por meio de um fasor, né? Que é o fasor V que está aqui. E aí sobra só o E na J ômega t que está aqui, né? Então, por que eu estou dando toda essa volta? Onde que eu quero chegar, né? A conclusão dessa história é o seguinte. Se eu tenho uma tensão, uma corrente, por exemplo, né? Nesse caso aqui, uma tensão, V de t, no tempo que é dado por Vm cosseno de ômega t mais φ, que tem esse fasor aqui, se eu derivar esse cara aqui, no domínio fasorial, a única coisa que vai aparecer de diferente aqui, ó, na operação, levando em conta esse operador real aqui, né, é o J ômega. Ó. Comparem o que está aqui nessa equação com o que está aqui nessa equação. Então, a derivada em relação ao tempo aparece um J ômega aqui. Tá? Que não tinha aqui, né? Então, eu derivar no tempo é a mesma coisa do que eu multiplicar por J ômega no domínio fasorial. Claro que você não precisa se preocupar toda vez com essa dedução, acho que o que é importante é você memorizar o que está aqui, né? Guardar essa informação, que é a seguinte. Derivou no tempo, aparece um J ômega no fasor lá. Então, se eu tenho o fasor V, que é Vm com ângulo φ, se eu derivar esse cara aqui, a derivada desse negócio vai ser J ômega
Vm com ângulo φ. Então, daqui para cá eu fiz uma derivada em relação ao tempo. Eu não preciso ficar calculando nada, né? É só eu guardar que derivou no tempo vira Jω no domínio fasorial. Tá? De forma análoga, sem deduzir, isso está lá no livro, né? Mais detalhado, se você quiser analisar, né? Se eu integrar no tempo, então é a mesma coisa do que eu dividir por Jω. Tá? Então, derivou, multiplica por Jω, e integrou, divide por Jω. Tá? Isso aqui vai ser legal porque vai simplificar bastante as análises lá, né? Se você lembrar. Por exemplo, a corrente no capacitor, que é C dV dt, né? Quando eu tenho uma derivada, então, no tempo, quando eu quiser montar a representação fasorial disso daqui, eu posso simplesmente aproveitar essa relação aqui e construir a relação tensão-corrente no capacitor, por exemplo, no domínio fasorial, diretamente usando essa informação que está aqui. Tá? Então, é mais por isso que a gente está preocupado com essa formalização que está aqui. Bom, então, como eu comentei, né, essas equações elas são úteis mais para regime permanente. A gente vai ver depois lá como que a gente trata o transitório também, quando a gente for falar de Laplace, né? Então, aqui, por enquanto, a gente não leva em consideração condições iniciais das coisas, né? Vai sempre levar em conta que o circuito está em regime permanente, né? E as diferenças principais entre o sinal no domínio do tempo, que é o V de t, e o sinal no domínio fasorial, que é esse V, são... Então, o V de t é a representação instantânea, né? Enquanto o V é a representação chamada fasorial, eventualmente domínio da frequência. O V de t depende do tempo, o fasor V não, né? Então, ele é dado para uma frequência fixa, né? O V de t ele é sempre real, não tem termo complexo, né? Então, a gente sempre usa ali a expressão no tempo, né? E o V, fasor, é complexo, é um número complexo, né? E lembrando, ó, talvez a coisa mais importante de tudo, né, que é esse último ponto que está aqui, né, a análise de fasores somente se aplica quando a frequência é constante, né, e é a mesma para dois ou mais sinais sinoidais que eu tenho num dado circuito elétrico. Então, aqui, a constância da frequência é o ponto-chave para a análise fasorial. Tá? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui, então, né, tem o exercício 1 e o 2 aqui, né, para a gente dar uma praticada aqui na questão do uso do fasor e quais as vantagens que ele tem, né. Então, esse primeiro exemplo aqui é só para a gente determinar qual que é o fasor V e qual que é o fasor I. Tá? Depois a gente vai desenhar também o diagrama fasorial desses caras aqui para a gente tentar enxergar melhor o que está acontecendo. Então, vamos começar com esse exemplo 1 que está aqui. O I é 6 cosseno 50t menos 40, V é menos 4 seno 30t mais 50. Quero o fasor desses dois caras, ou seja, quero determinar quem que é o fasor I e quem que é o fasor V. Lembre que fasor é sempre mais cosseno. Então, o que não tiver em mais cosseno, que é o caso do V, tem que converter para mais cosseno. Então, começando pelo I, está em mais cosseno, está fácil aqui, né? Fasor é só magnitude e fase. Então, é 6 com menos 40. Então, se eu for desenhar aqui o diagrama fasorial desse caso aqui, eu já posso desenhar o I, que está aqui, ó. Fasor I, na magnitude de 6 aqui, uma escala arbitrária, né? Um ângulo de menos 40 graus. E vamos ver como é que fica o V. Então, o V, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar uma relação aqui que menos seno é igual ao cosseno de A mais 90, né? Então, se eu quiser fazer a conversão daquele cara ali para mais cosseno, então aquele menos 4 seno de 30t mais 50 vira mais 4 cosseno de 30t mais 50 mais 90. Então, eu tenho que somar aqui esses 90 para poder acertar esse cara para mais cosseno. Então, fica 4 cosseno de 30t mais 140. O fasor resultante, então, é um V de módulo 4 com ângulo 140. Né? Então, 140 ele deve estar mais ou menos aqui assim, né? Então, tem um ângulo de 140 que está aqui, né? E tem o V aqui, né? Então, tem aqui exatamente um ângulo de 180 graus entre esses dois caras aqui, né? E aí aqui tem uma situação importante, né? Mais ou menos não, 180 graus mesmo, né? Tem uma situação que é relevante aqui, que é a seguinte, ó. Como eles estão exatamente em oposição de fase, né? Quando estão em 180 graus, a gente diz que eles estão em oposição de fase, né? Aqui tanto faz eu dizer quem está em atraso e quem está em avanço, né?
Então, pode ser tanto V quanto I, né? Então, esse é o único caso particular aqui que não existe um menor ângulo entre eles, né? O menor e o maior é o mesmo, é 180, né? Então, eu posso dizer aqui que, né, nenhum deles está em atraso, nenhum deles está em avanço, né? Ou o que eu disser aqui não vai estar errado, né? Então, para facilitar, esse é uma situação que a gente diz que eles estão em oposição de fase. Eu vou escrever isso aqui para você não esquecer, tá? É um caso particular aqui que eu usei esse exercício para demonstrar também, tá? Beleza, então vamos ver agora é, como é que fica o próximo caso aqui, que é esse problema que é fazer a soma desses dois caras aqui, somar I1 e I2. Veja que se você fosse fazer isso no tempo, né? Somar esses dois sinais no tempo aí, seria relativamente complicado, porque essas duas formas de onda no tempo, né? Porque um é cosseno e outro é seno, né? Então, algebricamente é meio chatinho fazer isso, né? Então, qual que é a proposta aqui? A proposta é já ir se acostumando com essa história da representação fasorial para poder usar a representação fasorial para facilitar a álgebra. Então, eu vou tentar transformar tudo isso aí para fasor, fazer a operação no domínio fasorial e depois voltar para o tempo. Ou seja, colocar todo mundo em mais cosseno e aí fazer a conta. Então, de novo, né? Procure sempre pausar o vídeo, tentar fazer por conta e depois conferir com o que eu estou fazendo, né? Bom, então o primeiro fasor, o I1 ali tá fácil, já está em mais cosseno, então é 4 com ângulo de 30. O I2, então eu preciso fazer uma conversão aqui, né, para mais cosseno, né? Estou em mais seno, então para ir para mais cosseno eu subtraio 90, então fica 5 cosseno de ômega t menos 20 menos 90. Então o fasor fica 5 com um ângulo de menos 110. E aí eu posso simplesmente fazer a soma desses dois caras aqui, né? Somar esses dois números complexos. No domínio fasorial, as contas, a álgebra é basicamente a álgebra de números complexos, né? Então eu posso somar esses dois caras aqui. Para somar, de repente eu posso fazer uma conversão para coordenada retangular de I1 e coordenada retangular de I2. Depois você faz aí essa conta para conferir, né? Coisas que a gente já viu na aula passada, então aqui você já deve estar fluente nessas conversões, né? Faço a soma desses dois números complexos na forma retangular, obtenho esse número complexo final na forma retangular e posso voltar ele para a forma polar, que é 3.218 menos 56.97, que é a soma de I1 com I2 no domínio fasorial. Para voltar para o domínio do tempo, como a frequência é a mesma, é o mesmo ômega, né? Então isso aqui vira um 3.218 cosseno de ômega t menos 56.97. Então vejo que com algumas linhas aqui eu consegui fazer uma álgebra que é relativamente complexa, que é a soma daqueles dois caras ali usando o domínio fasorial, né? Então o que eu queria aqui era a soma desses dois caras aqui, né? Só para deixar bem explícito aqui, né? E isso que a gente vai fazer bastante aqui em circuitos elétricos, né? Então essa é a sequência, o fluxo, né, que a gente vai usar bastante, né? Bom, então vamos estender, vamos continuar as nossas definições aqui sobre fasores, né? E como fazer essa representação no domínio fasorial de elementos de circuito, para que a gente, dado um circuito no domínio do tempo, a gente consiga colocar ele completamente no domínio fasorial, resolver ele no domínio fasorial e voltar para o domínio do tempo. Até agora eu estava falando basicamente de fontes de tensão ou corrente, né? Porque é alguma coisa vezes cosseno, vezes seno, enfim, né? E agora o que a gente tem que fazer é estender isso para demais elementos de circuito, começando com os elementos básicos, que é resistor, indutor e capacitor. Então, fazendo isso para esses elementos básicos de circuito, aí a gente pode pensar em converter um circuito inteiro para o domínio fasorial. E aí, com isso, poder resolver o circuito no domínio fasorial usando as técnicas de análise que a gente já estudou antes, né, nas disciplinas anteriores. Eu vou revisitar aqui, né, a gente vai repassar por elas novamente. E aí a gente pode aprender a resolver o circuito, então, agora no domínio fasorial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar transformar as relações tensão-corrente, né, o que era a lei de Ohm lá, né, do domínio do tempo para o domínio da frequência para cada elemento de circuito. Os principais que nós vamos ver aqui é resistor, indutor e capacitor.
tá? Os elementos passivos aí, né? Então, novamente, a gente vai assumir a convenção do sinal passivo, né? Então, a corrente sempre vai entrar pelo, pelo mais da queda de tensão de um resistor, indutor ou capacitor, né? Então, isso aqui continua valendo, tá? Então, vou manter essa convenção aqui. Muito embora a corrente seja alternada, uma hora ela entra, outra hora ela inverte sentido e tal, mas a gente vai fixar isso aqui para o domínio fasorial. Então, para um dado momento, ela vai entrar pelo mais aqui, é isso que importa para a gente, né? E E aí vamos começar com o resistor, que é o elemento mais simples de todos, né? Então, para um resistor, né, se eu tenho uma corrente que é Im cosseno de ômega t mais φ, a tensão em cima desse cara aqui vai ser R vezes esse I aqui, né, que é R e M de cosseno de ômega t mais φ. Com isso eu posso construir, então, qual que é a relação fasor-tensão e fasor-corrente para um resistor, que é a seguinte. O fasor-tensão vai ser igual a R vezes o fasor-corrente, que é Im cosseno de ômega t. Então, esse cara aqui, na verdade, é o fasor corrente, né? Ou seja, fasor tensão é igual a resistor, o valor da resistência, que é um valor fixo, 10 ohms, 20 ohms, um valor real qualquer ali, né? Vezes o fasor corrente. Essa é a relação tensão corrente para um resistor no domínio fasorial. Só multiplicar pelo valor do R ali, eu obtenho o fasor, tensão. Então, se a gente for pensar aqui no domínio do tempo, eu tenho V igual a R vezes I, estou usando as letras minúsculas para as coisas que variam no domínio do tempo, tá? Para ter uma diferenciação aqui, né? E aí no domínio fasorial, então, maiúsculo e negrito aqui, ou com o chapéu, né? V igual a R vezes I. Se eu for desenhar, então, o diagrama de fasores, diagrama fasorial para o resistor, né? Como o R é só um valor real, né? O que ele vai fazer aqui é, para obter o fasor tensão, eu vou multiplicar esse valor real pelo fasor corrente aqui, né? Então, imagine o seguinte, eu tenho uma resistência de 10 ohms e um fasor corrente que é 1 com um ângulo de, sei lá, 45 graus, quando eu multiplico essas duas coisas, eu obtenho 10 com um ângulo de 45 graus. Né? O número real vezes o número complexo na forma polar é só multiplicar a magnitude, né? Esse 10 aqui pode ser pensado com 10 com um ângulo de zero. Não vou misturar isso aqui, que senão vai bagunçar a interpretação do resistor, que não faz tanto sentido, né? Então, é 10 com um ângulo de 45. Então, o que ele faz? Ele mantém o ângulo e muda só o módulo. Então, se eu for plotar o diagrama de tensão e corrente de um resistor, diagrama fasorial de um resistor, o fasor tensão e o fasor corrente, eles estão em fase, ou seja, eles têm o mesmo módulo, o mesmo ângulo, né? Mesmo ângulo, perdão, mesmo ângulo φ aqui, né? E o que muda é só o módulo entre eles. Então não existe diferença de fase entre a tensão e a corrente em cima de um resistor. Né? Então se você observar isso, né? Que a tensão e a corrente estão em fase num elemento de circuito, aquilo lá só pode ser um resistor. Ou ter um comportamento resistivo, né? Aquele circuito que você está analisando. Para o indutor, vamos supor então de novo que a gente tem a corrente I de T igual a IM cosseno de ômega T mais φ, ou seja, eu tenho essa relação que está aqui, né? Tem um fasor que é IM ângulo φ. Tá? Esse é o fasor corrente aqui do indutor. Como que é a tensão no indutor? Então, a primeira coisa, tem que lembrar qual que é a relação tensão e corrente em cima do indutor. Então, no indutor, V igual a L dI dt. Então, se eu tenho uma derivada, lembre que derivar no tempo é multiplicar por J ômega no domínio fasorial. Então, se eu resgatar essa relação aqui, né? Então, eu posso dizer que o fasor tensão é J ômega vezes o fasor corrente, né? Essa é a operação de derivada, vezes a indutância que está aqui na relação, né? Então, a relação tensão corrente em cima de um indutor é V igual a J ômega L vezes o fasor corrente. Então é o seguinte, ó, o que acontece, vamos supor que eu tenho aqui, antes da gente analisar o diagrama fasorial, tem um detalhe importante, né? O que acontece quando eu multiplico um fasor por J? Vamos supor que eu tenho um fasor que é 1 com ângulo de 0 graus, está aqui, ó, 1 com ângulo de 0 graus, esse fasorzinho que está aqui. O que acontece quando eu multiplico esse cara aqui por J? Né? Se eu for observar aqui que é o J, né, na forma polar, ele é um cara 1 com ângulo de 90, né? Porque ele só tem parte imaginária. Então, ele é um cara que tem um módulo unitário e um ângulo de 90 graus. Então, multiplicar esses dois caras aqui é multiplicar os módulos e somar os ângulos. Então, quando eu tenho esse fasor aqui, 1 com ângulo de 0, e eu multiplico por J,
O que acontece é que eu rotaciono esse cara 90 graus aqui e ele vem parar aqui. Certo? Então, essa operação que está aqui é multiplicar por J. Se eu multiplicar esse cara aqui de novo por J, o que vai acontecer? Ó? J vezes 1 com ângulo de 90. Então, vai ficar 1 com ângulo de 90 vezes 1 com ângulo de 90 vai ser 1 com ângulo de 180. Então, esse cara aqui vira menos 1, né? Volta para o eixo real aqui, ou seja, rotaciona 90 graus de novo, né? Então, multiplicar por J significa rotacionar em 90 graus, ou seja, colocar, lembra que esse sentido aqui é o sentido de avanço, né? Então, é colocar em avanço de 90 graus. Então, se eu tenho fazor corrente e eu multiplico ele por J, ômega é um valor constante, é um valor real, e L é um valor real, então esses caras só mudam a magnitude, né? Então, em termos de fase, o que eu estou fazendo é adiantar 90 graus para obter o fazor tensão. Tá? O que significa isso? Tá? Que só são o resumo das relações no domínio do tempo e no domínio fasorial. Mas no diagrama fasorial, então, o que acontece? Como eu multiplico por J o fazor I para obter o V vai estar em avanço de 90 graus em relação ao I, sempre. Independente da fase que o I tiver aqui, né? O V vai estar aquele φ mais 90 graus. Porque a corrente sempre está em atraso de 90 graus em relação à tensão no indutor. Ou a tensão sempre está em avanço de 90 graus em relação à corrente no indutor. Então eu vou anotar assim, ó, o I sempre em atraso de 90 graus em relação ao V. Tá? Isso aqui é o que caracteriza um indutor. Se você mediu lá a tensão e mediu a corrente, tensão está em avanço em relação a 90 graus, né, em relação à tensão, a corrente está em atraso de 90 graus em relação à tensão, me desculpem, né? Eu escrevi aqui que é o que vale, né? Então significa que aquilo ali é um indutor. Se não for exatamente 90 graus, ou for algum valor menor, por exemplo, 60 graus, né? A tensão está em avanço em relação a 60 graus, ainda assim significa que ali tem um indutor, porque o indutor é o cara que impõe esse efeito de atraso da corrente, ou avanço da tensão, né? Mas, eventualmente, tem outros elementos de circuito ali. Exatamente 90 graus só pode ser um indutor, né? Ou comportamento indutivo, né? A gente vai discutir mais isso na sequência, tá? Então, esse aqui é o ponto importante, né? E da onde que vem isso, né? Vem da derivada, né? Derivou no tempo, isso aqui significa multiplicar por J. Multiplicar por J significa colocar em avanço de 90 graus. Rotacionar nesse sentido de ômega aqui, 90 graus. Sentido de avanço, né? Lembrando sempre que esse é o sentido de avanço, né? Beleza? Então, essa aqui é a relação no domínio do tempo, essa aqui é a relação no domínio fasorial. A gente já vai manipular um pouco essas equações, entender como que resolve circuitos com ela, né? Se for pegar o capacitor, né? Então, seguindo essa mesma interpretação, o I é igual a C dV dt, supondo então que eu tenho um fazor V que é Vm com ângulo de φ, né? Eu posso obter, então, seguindo os mesmos passos de antes, né? Que o fazor corrente ele é igual a J ômega C vezes o fazor tensão. Ou o fazor tensão é igual ao fazor corrente dividido por J ômega C. Mais usual essa representação aqui, né? Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou colocando a corrente em avanço em relação à tensão de 90 graus, porque eu estou multiplicando a tensão por J, né? Então, se eu for olhar o diagrama fasorial do capacitor, agora eu inverto em relação ao indutor, né? Então, agora o I está em avanço de 90 graus em relação ao V, né? Então, agora mudou um pouco a relação que eu tinha, né? Então, é o dual do indutor, né? O comportamento inverso aí que o indutor apresenta, o capacitor demonstra ali, então, a inversão. Agora, a corrente quem tá em avanço, né? Então, aqui com isso eu consigo criar as principais relações aqui de tensão e corrente dos elementos de circuito mais básicos. Então, se eu tenho um resistor, domínio do tempo V igual a R vezes I, domínio fasorial, fazor tensão é igual a R vezes o fazor corrente. Tensão e corrente estão em fase. Tá?
Indutor é V igual a LD e DT, derivar no tempo é multiplicar por J ômega na frequência, né, no domínio fasorial. Então, fasor tensão é igual a J ômega L, fasor corrente. Então, no indutor, tensão está em avanço em relação à corrente de 90 graus, por conta desse J que está aqui, né? Muito parecido no capacitor, só que inverte, né? I igual a C dV dt, então fasor tensão é igual a I dividido por J ômega C. Então, agora o que eu estou fazendo é multiplicar por J a tensão. Então, a corrente está em avanço em relação à tensão de 90 graus. Ou eu posso pensar que dividir por J atrasa 90 graus também. Está na mesma, né? Bom, então essa aqui é o resumo da história aqui para os elementos mais básicos de circuito que a gente tem. Então vamos ver um exemplo aqui, né? Para entender o que está acontecendo nessas relações aqui, para a gente entender como que a gente resolve um circuito elétrico bem elementar aqui usando fasores, né? E usando essa representação fasorial que eu acabei de falar para vocês aí. Então eu tenho um circuito elétrico aqui, ó. Eu vou até desenhar ele aqui que eu acho que fica mais fácil, tá? Eu tenho um circuito elétrico que tem uma fonte de tensão, VDT, e tem um indutor aqui, então esse cara aqui, VDT, né? E eu tenho um indutor que é de 1 sobre 10 Henry aqui, e o que eu quero é a corrente que está circulando aqui, IDT, no domínio do tempo, tá? E esse VDT para nós aqui VDT é 12 cosseno de 60t, então ômega é 60 radianos por segundo, né? 60t mais 45 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer a representação fasorial desse circuito. O que é a representação fasorial? É tentar representar esse V por meio de um fasor, encontrar o fasor corrente, e depois que eu encontrar o fasor corrente, eu volto para o domínio do tempo fazendo a operação inversa, né? Então vamos lá, a primeira coisa é a relação tensão-corrente no indutor. Tensão, fasor tensão é igual a J ômega L, fasor corrente. Então quem eu quero determinar é esse I que está aqui, né? E o V, eu tenho ele no domínio do tempo, né? Como o ômega é 60 radianos por segundo, então vamos por partes ali, né? Primeira coisa, o V é 12 com ângulo de 45 graus, certo? O fasor desse cara aqui é 12 com ângulo de 45, né? Conhecendo esse fasor aqui, conhecendo o ômega que é 60 radianos por segundo e sabendo que o indutor é 1 sobre 10, eu posso jogar direto nessa equação que está ali, né? Então, isolei o I, né? Que é a minha variável que eu quero encontrar. O V, que é o 12 com ângulo de 45, dividido por J ômega L, que é J 60 vezes 1 sobre 10. Essa conta de baixo aqui vai dar 6 com ângulo de 90, 12 com ângulo de 45. Então, a corrente resultante é uma corrente de 2 amperes com ângulo de menos 45. Se eu for plotar o diagrama fasorial, desse cara aqui, então eu tenho a tensão que é 12 com ângulo de 45, que está aqui, né? 45 graus, essa é a tensão. E eu tenho a corrente que é 2 com ângulo de menos 45, que é o que está aqui. Qual que é a diferença de ângulo entre a tensão e corrente? 90 graus, que é o que tem que ser em cima de um indutor. E a tensão tem que estar em avanço em relação à corrente em 90 graus. Então tá correto, né? Só um check aqui para ver se a coisa está fazendo sentido. Uma vez que eu resolvi no domínio fasorial, eu posso voltar para o domínio do tempo, né? Eu tenho o fasor corrente, então para construir o sinal no domínio do tempo é 2 cosseno de 60t menos 45. Lembre que a frequência ômega tem que ser a mesma, né? Amplitude e fase que eu obtive do fasor. Então esse é o primeiro circuito elétrico que a gente já resolveu aqui usando a ideia do fasor, né? E o que a gente vai continuar fazendo agora, a partir das próximas aulas, é continuar estendendo esse tipo de análise para mais casos, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, deixar a parte de impedância e admitância e algumas técnicas iniciais de análise de circuito para depois, tá?